Bom dia, mães que oram, bom dia. Bom dia. Estou aqui para encorajar você a continuar orando, a continuar caminhando, a continuar perseverando. Estou aqui nessa manhã de segunda-feira, em jejum e em oração, para falar que você é vitoriosa em Cristo Jesus, na sua maternidade, na sua vida. E estamos aqui para estudar a palavra de Deus juntas mais uma vez e para encorajar você a continuar perseverando na oração. Aquele que vai plantando a semente volta com os lábios alegres, com as cestas cheias. E se você planta sementes de oração, você colhe frutos. É isso que eu quero encorajar o seu coração essa manhã. Em nome de Jesus. Antes da gente entrar, continuar o nosso estudo, eu quero ler esse salmo para você, Salmo 126. Vamos ler juntas para a gente começar? Salmo 126. Fala assim: quando o Senhor libertou os seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria, e muitas canções por toda a terra reconheciam grandes coisas o Senhor fez por eles. É verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor encha novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do deserto. Quem planta sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com cesta de semente chorando, enquanto lança semente, voltará carregando os feixes de espigas, cantando de alegria. Para você colher, você precisa de plantar. E nós somos aqui mães que oram. Nós plantamos orações, né? Nós plantamos. Então eu quero encorajar o seu coração essa manhã para você continuar plantando sementes de oração na vida dos seus filhos, na sua família, na sua vida, porque um dia elas nascem. Se você não plantar, você não vai colher. Mas se você plantar, você vai colher. Eu cito muito, né, a respeito da mãe do presidente Abraham Lincoln. Essa mulher, ela viveu apenas 9 anos da vida do seu filho. Quando ele estava com 9 anos, ela morreu com uma gripe muito forte. Mas ele fala 2 frases e ele fala tanto sobre a mãe dele. Que poder de influência aquela mulher teve sobre a vida dele com apenas 9 anos de vida que ela viveu enquanto ele estava aqui na terra. Mas nesses 9 anos, ela plantou muitas orações na vida dele. Muitas orações, o suficiente para que ele vivesse até o último dia. Então, ele fala a respeito da mãe dele, quando ele já estava adulto, quando ele era já presidente da República, né, dos Estados Unidos. Ele fala 2 frases a respeito disso, a respeito da sua mãe. A primeira é: a mão que embala o berço governa o mundo. Nós temos até uma blusa, né, no Mães que Oram, que fala sobre isso. A mão que embala o berço governa o mundo. Quer dizer que ele estava governando com os ensinamentos da mãe dele, que apenas viveu somente quando ele tinha 9 aninhos de idade. E a outra frase também que ele fala a respeito dela, que marcou muito meu coração e marca o Mães que Oram também, é: as orações da minha mãe me acompanharam todos os dias da minha vida. A mãe dele já tinha falecido, mas as orações estavam presentes na vida deles. Por isso eu quero encorajar você essa manhã, na abertura dessa live, no estudo que nós estamos fazendo. É um estudo que fala a respeito de gerações.
é importante você deixar legado de oração, de ensino da palavra de Deus na vida dos seus filhos, na sua casa, no seu lar. Encher a sua casa de louvor, de adoração, encher a sua casa e plantar sementes. Plante sementes no quarto, plante sementes na sala, planta sementes em cada cômodo da sua casa. Faça aí a caminhada de oração. A gente tem aqui, você pode ir ali no link da biografia no nosso site, tem a caminhada de oração para você fazer um download, dando um norte para você orar pelo quarto dos seus filhos, pela sua sala, pela cozinha, onde você passa a maior parte do tempo, onde você faz alimentos nutritivos para os seus filhos, né? Ali onde nós temos tantos momentos, no seu quarto, na intimidade do seu quarto, na sua casa. Faça a caminhada de oração pelo seu quarto, pela sua casa. Vai andando aí na sua casa, né, como um andar profético, um andar diferente. Enquanto você está fazendo a limpeza da sua casa, você vai fazendo uma limpeza espiritual também. Tem muitos anos que a gente faz essa live de segunda-feira. Eu acho tão importante no início da semana a gente estar em jejum, em oração, para tudo aquilo que nós vamos viver durante a semana. Como que as disciplinas espirituais são tão importantes. Teve uma conferência na minha igreja esse final de semana. Quão abençoado nós fomos. E teve uma palavra que o Nicolas Ferreiro falou, que isso guardou muito o meu coração. Se nós não buscamos o conhecimento de Deus, nós estamos em perigo. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar discernimento, e é isso que a gente tem feito durante esse ano aqui no Mães que Oram, buscando discernimento, buscando conhecimento, leitura. Você, mãe, tem que saber a respeito de tudo, temos que saber um pouco de tudo, saber um pouco da tecnologia, não deixar assim só o mundo evoluir, temos que estar em evolução junto com o mundo, não deixando o mundo entrar dentro de nós e na nossa casa e que o mundo tenha influência sobre nós, mas temos que conhecer sobre temas importantes e relevantes que nós estamos vivendo na sociedade, nessa era, nesse tempo que nós estamos vivendo. E é isso que nós temos buscado, é isso que nós vamos continuar buscando aqui no Mães que Oram, né? Conhecimento, discernimento. A palavra fala em Provérbios, né? Que com a sabedoria nós construímos a casa, mas com a inteligência ela se firma. Não basta nós sermos sábias, temos que ser inteligentes. E a inteligência, ela não tem a ver se você tem um diploma, universidade, nada disso, mas tem em você buscar o conhecimento sempre, buscar estar a par daquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo à sua volta. A inteligência é você aplicar na sua vida a sabedoria que você tem recebido de Deus. A sabedoria nós buscamos de Deus, nós oramos para obtê-la. E a inteligência é você aplicar a sabedoria que você tem recebido de Deus. Temos que aplicar na nossa casa, temos que aplicar no nosso dia. Por isso que eu falo, não perca a esperança, continue plantando sementes de oração na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos entrar agora, né, no nosso estudo. Estamos aqui aprendendo com as tartarugas marinhas, estamos aqui aprendendo com elas, né? Eu creio que nós somos ela. A gente está aqui, ó. Tem a blusa. Se você ainda não comprou a blusa, a gente tem um restinho ainda. Você entra em contato com a gente para você comprar. Aqui, ó, tem essa aqui, ó. Eu sou mamãe que ora. A gente fez a blusa pra gente ir na imersão. A poder dos joelhos que se dobram. Enche a sua casa de tartarugas para você poder lembrar, né? Olha o que eu ganhei, que lindo também. Ganhei bordado um caderno. E para a gente poder estar aprendendo com as lições que a tartaruga tem para nos passar, e também com Tamar, né? Que mulher incrível que foi Tamar. Você leu Gênesis 38? Leia Gênesis 38, vamos mergulhar na história dessa mulher durante esse mês. Gente, que história incrível de Tamar. A primeira mulher citada na genealogia de Jesus.
Para você comprar a blusa, você entra em contato com a gente, né? Envia seu WhatsApp e aí fale com a Elis e a Elis vai enviar para você. Vamos continuar então. A gente estava já nas lições. Temos aprendido com as tartarugas marinhas que elas estão em extinção, elas estão na linha vermelha, né, para entrar em extinção na Terra, e como que o ecossistema, todo o ecossistema, é importante a gente enfatizar isso, como todo ecossistema marinho necessita da sobrevivência das tartarugas marinhas, assim como toda a Terra, principalmente essa geração, a geração de jovens, de crianças que estão no mundo, necessitam de pais, de mães que estejam estabelecidos, né? Conservando o Evangelho, para que o Evangelho tenha prosseguimento na Terra. Como que é importante nós aprendermos isso, nós estarmos aqui para poder falar sobre isso. Então eu quero falar para você, mãe, não desista de orar. Mãe, não desista de orar. Você não pode desistir de orar. Então, depois que nós aprendemos sobre a conservação, né? Você que não acompanhou a live, você pode acompanhar as duas primeiras lives aqui no feed. E nós falamos, por último, né, na última live, sobre a conservação. Como que nós devemos conservar as tartarugas marinhas, né? Só relembrando para vocês, com um monitoramento intensivo, nós falamos sobre isso. Quando eles numeram, né, com estacas, cada filhote que nasce, e eles fazem ali também um registro do local e aonde que desova aquelas tartarugas. Então, quais são as lições que nós temos que aprender com elas? O que elas têm a nos ensinar? Eu falo que o mundo, o tempo inteiro Deus fala conosco. Deus fala conosco através de relacionamentos, Deus fala conosco através de pessoas, Deus fala conosco dentro da nossa casa, Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco. Não é só quando nós estamos ali na igreja estudando a palavra de Deus que Deus está falando conosco, mas Deus está falando conosco o tempo inteiro. A pergunta é: você está sensível para poder escutar? Você está sensível para poder enxergar Deus em tudo que acontece à sua volta? Existem duas maneiras de nós vivermos nesse mundo. Uma, pensando que tudo é milagre, e a outra, que tudo acontece por acaso. Eu escolhi viver pensando que tudo é milagre, porque nós, como mães que oram, nós temos que viver pela fé. Pela fé. O justo, ele vive pela fé. Então, quando nós vivemos pela fé, quando nós cremos que Deus fala conosco o tempo inteiro, nós observamos aquilo que está à nossa volta. E essas tartarugas, elas têm muito a nos ensinar. Como que Deus fala conosco através de tudo. Deus fala conosco através da criação. Deus fala comigo muito através do meu cachorro. As ações dele, como que o cão, ele é sensível, sabe? Como que ele precisa ali da natureza, como que ele precisa de caminhar, como que ele precisa e necessita do relacionamento humano na vida dele, como nós precisamos de nos relacionar, como que Deus me fala através do meu cachorro. E às vezes você tem um cachorro na sua casa, mas você não é sensível para ouvir Deus, né? Para perceber Deus através da criação dele. Como que Deus fala conosco através dos nossos filhos? Eu não sei como que seu filho está agora, né? Se ele está desviado, se ele está longe do caminho, se ele está como filho pródigo nesse momento, mas eu tenho certeza que Deus ainda continua usando a vida dele para poder falar com você. Como que Deus fala comigo através da vida do meu marido, tantas vezes.
e às vezes nós não queremos escutar. Através das ações. Então nós aprendemos o tempo inteiro. E essas tartarugas, quando eu olho elas, eu falo assim, grandes lições essas tartarugas têm para nos ensinar. Primeira lição que nós temos que aprender com ela. Primeiro, elas não se comparam. Ela é única. Quando ela nasce, né? Nasce ali, quando devolve, até 200 bebês de tartarugas marinhas que eclodem ao mesmo tempo. Quer dizer, elas nascem em 200 ao mesmo tempo. E elas vão correndo em direção ao mar. Elas não podem comparar a caminhada dela com a da outra tartaruga. Porque se ela parar um pouquinho e olhar para o lado, ela morre no meio do caminho. Se ela comparar a corrida dela para o mar com a corrida com a outra que está do lado, ela morre. Então ela não pode se comparar. E quantas vezes nós queremos comparar os nossos filhos com filhos da outra pessoa? Nós queremos comparar o nosso casamento com o casamento da outra pessoa. Nós queremos comparar a nossa casa com a casa da outra pessoa. Nós queremos comparar a missão que Deus tem para nós com a missão que Deus tem para outra pessoa. Então ela não se compara. Você é única. Nós somos únicas. Os nossos filhos são únicos. Nenhum é igual ao outro, nem gêmeos é igual ao outro. Em questão de personalidade, quando a gente tem umas amigas aqui, gêmeas da igreja, e eu tenho primas gêmeas também. As minhas primas gêmeas, gente, elas são assim, elas viveram juntas, são unidas, além de elas serem gêmeas, elas fizeram o mesmo curso da universidade, elas casaram com amigos, né, um do outro, namoraram amigos um do outro e casaram com os amigos. Então elas estão o tempo inteiro juntas, elas moram na mesma casa hoje, os quatro, uma tem filha, a outra não, mas apesar de serem gêmeas e tão unidas, cada uma tem uma personalidade diferente. Então nós somos únicas. E quantas vezes acontece conosco da gente querer comparar a jornada do meu filho com a jornada do filho da outra pessoa? Comparação. Quantas vezes nós queremos comparar a nossa maternidade com a maternidade da outra pessoa? A comparação é algo que tem matado muitas famílias, é algo que tem matado, principalmente nós mulheres. Se nós compararmos a nossa jornada com a jornada da pessoa do lado, nós podemos morrer no caminho. Nós podemos não ser a mãe que o nosso filho precisa. Eu estava ontem almoçando com vários casais da igreja, nós fomos comemorar o aniversário de um dos amigos nossos, e aí a irmã que estava do lado, ela falou assim, o meu marido, ele não para, ele é ligado no 220 o tempo inteiro, e o meu filho também, né? E todos dois, né, são portadores de TDAH, então eles são hiperativos, e os meus dois filhos têm, né? Então eu tenho o meu marido e tenho o meu filho de 15 anos e o de 24 anos, todos eles têm o TDAH. Então eles não param o tempo inteiro, o tempo todo movimentando, mexendo. E às vezes na igreja eles estão assim, né? Já tem lá 1 hora de culto, eles começam a ficar inquietos. E aí o meu marido começa a me cutucar e começa a brincar um com o outro. E aí a irmã ontem falou assim, nossa, outro dia eu vi o seu marido assim, cutucando e mexendo, aí você pegou e falou para ele parar e ele continuou mexendo e mexendo com o seu filho do lado também. E aí ela falou assim, gente, eu já tava ficando agoniada. Ela falou assim comigo, né? Aí eu pensei, né, aquilo que às vezes para mim não é fácil.
né? Eu sou do temperamento melancólico, eu preciso assim de uma paz assim durante o dia, eu preciso às vezes de estar quieta para poder assimilar melhor as coisas, eu preciso de silêncio, eles já precisam de agitação. E aí, mas um dia Deus me falou, você é exatamente o que a sua família precisa, porque você traz esse equilíbrio e eles são exatamente aquilo que eu preciso. Porque uma pessoa não pode ficar em silêncio o tempo inteiro. Então nós somos família para poder a gente ser transformado. A palavra fala, nós somos transformados de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Você acha por que nós casamos com pessoas tão diferentes de nós? A maioria dos casais, a maioria não, todos os casais. Repare, um é da noite, o outro é do dia. Um gosta de algo, o outro gosta de outro, é totalmente diferente. Por quê? Porque isso se completa. Porque nós nos completamos. Por quê? E para eu trabalhar aquilo que eu tenho debilidade em mim e para o meu cônjuge trabalhar aquilo que ele tem debilidade nele. E as qualidades a gente aprimorar. Como que nós vamos trabalhar as nossas debilidades? Se nós temos só pessoas iguais dentro da nossa casa. É divino, é de Deus você ser diferente do seu marido. É divino, é de Deus você ter cada um dos seus filhos de diferentes temperamentos, para que você possa ser trabalhada, para que você possa ser transformada, para que aquela família venha ser transformada todos os dias até chegar à estatura de varão perfeito. É por isso, então não compare a sua jornada com a da outra tartaruga. Não compare a sua família com a da outra tartaruga. Continue na sua jornada até você chegar no mar. Porque se no meio do caminho você se comparar, você pode morrer. Você precisa de exalar a sua essência nesse mundo. Esse mundo precisa de você do jeito que você é. O seu filho precisa de você do jeito que você é. Você é a mãe que o seu filho precisa. Você é a esposa que seu marido precisa. E os seus filhos são exatamente aquilo que eles precisam ser para você ser transformada, para você ser melhorada todos os dias. Então não compare a sua jornada com a jornada de ninguém. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. A comparação, ela mata a tartaruga. Quando nós olhamos para Tamar da Bíblia, ela fez algo que ninguém entendeu para ela dar continuidade à posteridade dela. Somente ela compreendeu, porque ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Às vezes hoje, quando a gente vai falar da estratégia de Tamar, nem nós entendemos na nossa mente humana. Ela se vestiu de prostituta. E ela foi lá e se deitou com o sogro para dar continuidade à posteridade dela. Você e eu não precisamos entender o que Deus falou para ela, o que ela recebeu de Deus para ela ter aquela estratégia. O importante é que nós temos que ver que a história de Tamar foi única. A estratégia para ela dar continuidade à posteridade dela foi única. E é importante e vital a gente frisar que essa mulher, ela está citada, a primeira mulher citada na genealogia de Jesus. Porque dela veio os gêmeos e dela foi passando as gerações, foi passando as gerações, foi passando as gerações, e nós vemos em Mateus, lemos em Mateus 1. E Tamar, e aí veio outras e gerou o Cristo. Às vezes você vai ter estratégias igual eu falo e repito isso sempre. Eu sou a favor de olhar tudo que existe, todas
as dicas, todas as estratégias de educação para os filhos. Eu leio muito a respeito. Desde quando tô grávida, eu já comprava. Na época eu vendia muitas revistas, né? Revistas, livros sobre maternidade, sobre os primeiros cuidados. Eu lia muita coisa e sempre leio muita coisa. Tem tantas disciplinas, né? Disciplina positiva. Tem tantas coisas aí nos ensinando a criar os filhos. Mas eu vou falar, o que mais vai garantir que você tenha estratégias para aquele filho eficaz é o seu relacionamento com Deus. Deus coloca na sua boca palavras que você deve falar. Deus te dá discernimento como você deve conduzir cada um dos seus filhos no caminho. E nessa manhã, eu oro para que Deus te dê uma estratégia, assim como Ele deu estratégia para Tamar, que a sua estratégia possa ser única. Muitas vezes a sua estratégia você vai passar vergonha. A estratégia de Tamar foi vergonhosa para a época. É uma vergonha ela se passar de prostituta. Quantas vezes nós temos que passar vergonha? Eu lembro quando eu estava com meu filho com 16, 17 anos, eu estava na igreja e eu não deixava ele ir para as festas. As festas que tinha na escola dele, eu via assim, crianças, adolescentes de 13, 14 anos entrando em coma alcoólico. Eu não deixei mesmo, não permitia ele sair. Não permitia ele ir nessas festas. E aí um dia, uma mãe dentro da igreja pegou e falou assim, você vai ver, prendendo ele assim, um dia ele escapa pelos dedos. E eu falei, essa é a estratégia que Deus está me dando. Às vezes não funciona para você, mas para mim, eu quero dizer que funcionou. Tô aqui com meu filho com 24 anos para falar que funcionou. E funcionou tanto que depois, mais tarde, em uma outra turminha que ele sempre convivia de escola, quantos amiguinhos, quantos amigos, meu coração fica dilacerado para falar isso, mas quantos já tinham ido para casa de recuperação com drogas, já estava assim totalmente perdido. E um dia meu filho falou assim, mãe, se a senhora não fosse do jeito que a senhora foi, eu estaria perdido. Então, mas às vezes essa estratégia não vai funcionar para você. O que eu quero te dizer é que na época, eu orei a Deus. Deus falou, não permita. Então ele tinha 16, 17 anos, ele não ia. Não ia, não deixava ir. Na época, com 16 também, 17, ele começou um relacionamento com uma menina que não conhecia Jesus. E Deus falou comigo, não adianta, se você não permitir. Então sabe o que eu fiz? Eu acompanhava aquele relacionamento, eu buscava a menina em casa, eu levava para casa, eu colocava, mas às vezes, nossa, mas você deixou seu filho namorar com 16 anos com uma menina do mundo, que absurdo é esse? Na época Deus falou comigo, você vai ter que acompanhar de perto. E não vai adiantar proibir, porque senão as coisas vão ficando pior. É isso que eu te falo, é o discernimento. E às vezes as pessoas, as outras mães, elas não vão entender. E nesse relacionamento eu acompanhei meu filho muitos anos, um relacionamento que trouxe para ele muitos traumas, mas ele precisava de passar pelo processo. E quantas vezes nós avisamos no caminho, meu filho, não é assim, meu filho, não é assim. Quantos desentendimentos nós tivemos. E teve um dia que ele falou conosco, mãe, deixa eu quebrar a cara, quando ele já estava maior de idade, ainda continuando no relacionamento, deixa eu quebrar a cara. E um dia ele quebrou. E ele falou, eu devia ter escutado vocês. Mas como que eu percebo hoje que ele precisava de viver esse processo? Para hoje ele saber como conduzir um relacionamento, para hoje chegar uma pessoa certa no caminho. Quanto que meu filho sofreu. Como que é difícil nós como mães vermos os nossos filhos sofrer por fazer escolhas às vezes erradas. Mas tem processos que eles têm que passar.
Então eu quero, em nome de Jesus, trazer para você esse senso, para você ter o relacionamento com Deus, para criar esse filho que está aí na sua casa. Às vezes ele já está casado, às vezes ele já está com filhos, mas Deus vai continuar te dando estratégia, assim como deu estratégias para Tamar. Uma estratégia, um lugar de vergonha. O meu filho, eu falo, você não vai para casa de ninguém. Se você quiser, você traz aqui para casa. Eu não sei, não conheço os pais. Ele tem horário para dormir. Aqui em casa, todo mundo, 10 horas da noite, está na cama. E ele tem 15 anos. E ele fala assim, mãe, mas nenhum dos meus amigos tem horário para dormir. Eu falei, mas você tem. Você tem horário para dormir. Pega o telefone dele, coloco no meu quarto, pega as coisas dele, coloco no meu quarto. E ele tem que dormir 10 horas, você tem que ter quantidade de sono. Ai, mas o meu amigo vai ficar aqui até não sei que hora. Eu falei, mas você é assim, você é diferente. Então, ele tem horário para dormir. Eu sei com quem tem que saber onde que tá. Ele tem horário de voltar. Você pode ficar até tantas horas. Ai, mas ninguém é assim, mas eu já tenho 15 anos. Eu não importo de ninguém falar comigo. Por quê? Porque eu sei, eu estou sendo direcionada por Deus. E Deus tem isso para você. Deus tem estratégias para você. Às vezes a escola do bairro é a melhor escola. É a escola mais cara. É a escola famosa. Mas às vezes não é para o seu filho. Ore, dobre os seus joelhos e fala, Deus, onde eu devo colocar o meu filho? Qual escola? Às vezes é sendo uma escola mais barata, mas é uma escola onde ele não vai ser influenciado por pessoas. Todas as vezes que eu mudei os meus filhos de escola, eu orei muito a respeito para poder saber. Muito. Aqui tem escolas muito melhores. Onde que meu filho tá? Muito melhores, mas até agora Deus não tocou no meu coração. Muda ele de escola. Muda. Não. Então vai continuar ali. É uma escola menor. É uma escola onde eu tenho mais acesso. Não é uma escola que vai garantir que ele, né, consiga uma boa universidade. Não é. Mas é uma escola onde eu tenho paz de deixar. Eu escuto de Deus. Então preste atenção. Preste atenção, seja direcionada pelo Espírito de Deus e não compare a sua jornada, não compare o seu filho com o filho de ninguém. O seu filho é único e cada um deles tem uma história para poder desenvolver com Deus. Então, tenha em mente, não compare, não olhe para o lado, porque você pode morrer no caminho. E você morrendo, você mata os seus filhos. Eu tô falando de morte física, de morte espiritual. Não se compare. Não estou falando de morte física agora, eu tô falando de morte espiritual. Às vezes nós morremos no caminho, não continuamos buscando a Deus para o nosso filho, para aquele filho específico. Então, a primeira lição que temos que aprender com as tartarugas, ela não se compara. E foi o que Tamar fez. Ela viveu a sua história, a história única. Ela teve uma estratégia única para dar continuidade à posteridade dela. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai receber de Deus. Vai receber de Deus estratégias únicas para cada filho que você tem. Para você continuar conservando o seu casamento, para você continuar abençoando a sua família e a sua casa, estratégias únicas. A segunda lição que nós temos que aprender com as tartarugas é sobre família e raízes. Preste atenção, as tartarugas marinhas fêmeas, elas voltam à mesma praia onde nasceram para botar seus próprios ovos quando adultas. Preste atenção. Embora essas criaturas se afastem de seus irmãos ao entrarem no mar como bebês, há uma programação natural
e instintiva que as mães tartarugas têm quando se trata de saber onde ir e para fazer seus ninhos. Nunca se esqueça do caminho de casa. Gente, preste atenção. As tartarugas marinhas, elas nascem numa praia, dali elas seguem a vida às vezes, né, por outras praias, mas instintivamente ela volta para a praia onde ela nasceu para desovar novamente. Gente, preste atenção nisso. É como Tamar. Tamar, ela deu valor às suas raízes e à sua origem. Ela voltou na posteridade dela para ela poder dar continuidade, para que a posteridade dela pudesse nascer. Como que nós temos que voltar para Deus, para esse mar, né, onde as tartarugas voltam? Elas voltam para a praia para poder desovar novamente, para a mesma praia onde nasceu. Como que nós temos que voltar para Deus para poder continuar gerando vida dentro da nossa casa, para a nossa posteridade, na vida dos nossos filhos. Nós temos que voltar para Deus, que voltar para esse mar, aonde nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos nós confessamos a Jesus como o único suficiente Salvador, e ali nós nascemos de novo. Nós temos que voltar para esse lugar que nós nascemos de novo, para que os nossos filhos possam serem gerados. Eu sempre falo, você mãe, né, que está com seus filhos na primeira infância, você tem que levar os seus filhos até ali, caminhar, preparar um ambiente, preparar a vida, preparar a adolescência e levar ele para esse lugar onde ele possa confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador. Não significa que ele nasceu num lar cristão, não significa que ele está ali, né, sempre rodeado, sempre na igreja, que ele não tenha que fazer essa confissão, que ele não tenha que levantar as mãozinhas e falar assim: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu já compartilhei aqui, né, o dia que o Caleb, tanto o dia do meu filho mais velho, do Natan, nós éramos pastores de jovens na época, e ele estava com 9 anos de idade. E ali num culto, meu marido pregando para os jovens, o Natan levantou a mão e aceitou Jesus. E ali ele foi chorando, arrependido, sabe, no altar. Ele teve essa confissão. Você tem que preparar esse ambiente, você tem que preparar esse momento, todas as suas forças têm que ser concentradas para que o seu filho ainda, né, na primeira infância, na segunda infância, ele confesse a Jesus. E seu filho já está maior de idade, se ele já é casado, se ele já é adulto, você tem que orar para que esse momento aconteça na vida dele. Você tem, né, que a oração, ela faz o que nós não podemos fazer. Eu falo assim: Eurica, já é tarde, o meu filho está casado, a gente viveu uma vida toda. É por isso que existe a cruz, é para o resgate. A cruz significa segunda chance para nós. A cruz significa que nós fomos resgatados, que Deus nos dá a segunda chance. É por isso que quando nós já estamos com os nossos filhos adultos, mas aí eu tive a consciência depois, a oração alcança aquilo que você deixou para trás. A oração, ela faz isso. Ela faz isso. Ela preenche todas as lacunas que você deixou. Ela preenche os buracos que às vezes você deixou na criação dos seus filhos. Ela traz você para esse lugar. Então, eu lembro quando o meu caçula, né, coloquei assim, uma música, um louvor no carro todas as vezes indo para a escola. E hoje a gente tem tantos momentos, né, tem tantos momentos bons com meu filho indo para a escola, porque ali a gente lê a Bíblia. Eu leio sempre o livro de Provérbios todas as manhãs com ele. E ele estava com apenas 6 aninhos. E ali ele estava ouvindo aquele louvor e ele falou assim:
Eu quero, naquela hora, gente, do nada, a gente estava no carro ouvindo louvor. Ele estava indo para a escola. E ele falou, eu quero deixar Jesus entrar no meu coração. Por quê? Porque ele já tinha visto isso tantas vezes na igreja. E eu falei assim, filho, eu parei o carro e fiz desse momento um momento muito especial. Eu parei o carro, ali onde que ele estava, eu falei, filho, chegou seu dia. Chegou a sua hora. E aí eu fiz ele fazer a oração de confissão e como que o Espírito Santo veio naquele carro de uma maneira tão intensa e ele chorava com 6 aninhos. Então prepare o ambiente, prepare os seus filhos, né, que seja adolescente, que seja na primeira infância, para ele fazer essa confissão. Levar ele até esse lugar. Por quê? Porque ele vai voltar no lugar que você nasceu. De novo, como as tartarugas, elas geram no mesmo lugar onde nasceram. E todas as vezes para você gerar vida dentro da sua casa, para você gerar vida no ambiente onde você está, volta para esse lugar do seu novo nascimento. E se você já não lembra desse dia mais, se você já aconteceram tantas coisas depois desse dia, eu quero falar para você que o poder da palavra, ele é transformador. Volte ao seu primeiro amor, mulher. Volte ao lugar das primeiras obras. Eu, pelo Espírito, eu estou profetizando pela sua vida, pelo Espírito de Deus. Eu vejo que tem mães aqui que precisam de voltar ao primeiro amor com Jesus, quando você nasceu de novo, para que você possa gerar esse amor do primeiro amor dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu casamento, na sociedade, aonde você estiver. Volte ao primeiro amor na palavra, ao primeiro amor na fé, ao primeiro amor de buscar o conhecimento de Deus. Nós fazemos aqui o Bíblia todo dia. E tem muitas mães que falam comigo, eu nunca li a Bíblia, eu tenho 10 anos de cristã, mas eu nunca parei para poder examinar a Bíblia, para poder examinar as Escrituras. E não tem jeito de você prosseguir na caminhada cristã, de você não ter uma transformação de vida, se você não tem tempo na palavra. Tenha tempo na palavra. Eu sei que a nossa vida, ela é corrida, a nossa vida é agitada. Gente, a minha vida é agitadíssima, ela é agitadíssima em todos os sentidos. Primeiro que eu tenho um marido que tem TDAH, eu tenho um filho que tem TDAH. Gente, até meu cachorro foi diagnosticado com TDAH, vocês acreditam? Outro dia eu fui no veterinário e eu falei com ele, falei assim, nossa, às vezes ele vê uma outra pessoa assim, ele quer correr. Aí ele falou assim, ele tem, tipo assim, quando você vê o TDAH em adulto, eu falei, como que é tudo hiperativo, então eu vivo sempre corrida, sempre naquele, sabe? Mas nós precisamos de parar tudo e ali buscar na palavra quais são as estratégias que o Senhor tem disponível para mim essa manhã, para viver essa manhã, Senhor. Eu preciso de ser a mãe que meu filho precisa nesse dia, eu preciso de ser a esposa que meu marido precisa nesse dia, eu preciso de administrar, de ser administradora da minha família, como a minha família precisa. Deus tem estratégias para você. Deus tem estratégias para você. Volte para esse lugar do novo nascimento, para que você possa gerar vida dentro da sua casa, dentro do seu lar, para que você possa gerar vida aonde você está. Volte, faça como as tartarugas marinhas, elas retornam para a mesma praia aonde nasceram, para poder desovar novamente. Volte para Jesus, volte ao lugar do seu novo nascimento, do seu primeiro amor, para que você possa continuar gerando vida dentro da sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Quantas lições nós temos que aprender com ela? Foi como Tamar fez. Tamar fez a mesma coisa.
Ela voltou ao seu lugar de origem. Ali, do seu primeiro, na verdade, ela estava voltando ao seu primeiro marido quando ela foi no sogro. Eu vou dar continuidade à minha posteridade. Aqui. Numa estratégia vergonhosa. Mas ela voltou ao lugar. A terceira lição que nós temos que aprender com as tartarugas marinhas é em fazer progresso. A luta de uma tartaruga pela sobrevivência, especialmente no início da vida, é tudo menos fácil. De se esquivar de aves marinhas famintas e evitar complicações com obstáculos no caminho para a água. Preste atenção. Essa jornada é uma das mais difíceis da vida de uma tartaruga e jamais encontrará algo similar, que é o primeiro. Ali, quando ela desova, ela tem que achar, porque ela desova na praia. Então, ela tem que correr em direção ao mar. Porque se ela ficar no caminho, ela morre. Então, ela tem que ir em direção. E essa caminhada é muito difícil para ela sobreviver. Não importa o quão acidentada a estrada possa parecer às vezes. Lembre-se, uma tartaruga marinha pode continuar avançando em direção à costa após a eclosão. Todos nós podemos continuar caminhando até alcançar nossos próprios objetivos. O que Tamar fez? Ali, quando você lê em Gênesis 38, ela tirou o véu da viuvez, trocou a roupa da sua viuvez, vestiu uma outra roupa, ela trocou o véu, ela tirou o véu do luto, colocou um outro véu para ela poder dar continuidade à posteridade dela. Ela teve progresso. O que ela fez? Muitas vezes, tantas coisas nos frustram no caminho, até mesmo na criação dos nossos filhos. Tudo aquilo que você projetou para ele um dia pode ter sido frustrado. E às vezes você é frustrada na sua maternidade. Nossa, mas não foi nada que eu planejei. Até mesmo uma deficiência, até mesmo uma condição. Às vezes, né, o meu filho, você acha que às vezes a gente lida com tantas essas coisas, né? É fácil pra gente chegar aqui e falar, gente, eu sou apaixonada pelos meus filhos, sou apaixonada pelo meu filho. Mas às vezes no meio do dia é tanta agitação que eu falo assim, filho, fica quieto um pouquinho só. E aí ontem ele ainda brincou assim, falou assim, mãe, um dia eu vou mudar dessa casa e você vai sentir falta dos meus dias aqui gritando. Aí eu falei assim, é verdade, meu filho, vou sentir falta mesmo. Mas não significa que naquela hora eu não esteja querendo que ele pare. Muitas vezes, quantas vezes eu paro a casa para ele, né, a tarefa de casa da escola é tão difícil fazer, gente, tão difícil ele parar, concentrar. E aí uma vez eu conversei com uma amiga pedagoga, ela até foi na conferência, né? Ela foi uma das que ministrou a conferência. Ela tem um filho autista, ele é autista não verbal. E ela falou assim, Érica, nós que temos que entrar na condição deles. Então, ele não consegue ficar parado 1 hora até terminar a tarefa para poder levantar. Faz picado de 15 em 15 minutos. Ele fica 15 minutos, faz a tarefa, deixa ele levantar, ir na geladeira, voltar. Deixa ele fazer isso. Quando ele voltar, ele vai concentrar de novo. Gente, quando eu entendi isso, então não é uma maneira comum de você entregar uma tarefa de casa para um filho, mas é a maneira dele. E eu tive que entrar nessa maneira. Então ele sentava, fazia 15 minutos, aí ele levantava, ia beber água, voltava. A gente gastava mais tempo, sim, mas era produtivo. Então, o que a gente pode pensar é que tem esse único, eu tenho que tirar o meu véu da frustração, eu tenho que falar assim, não, o meu filho não é igual a de outra pessoa, ele tem
algo diferente, e eu tenho que tirar o meu véu da frustração, colocar o meu véu e o outro véu de progresso, de que eu tenho que progredir. Hoje ele tá no high school, gente, ano passado. Eu não sei como que ele passou de ano. Não pegou um caderno, não pegou nada. Eu falei assim, meu Deus, esse menino, mas passou. Eu pago para ele aula particular de matemática, agora ele tem 15 anos, eu não consigo sentar com ele para fazer uma tarefa de casa. Eu me senti super frustrada muitas vezes por isso. Mas nós temos que liberar e falar assim, Deus, sabe, deixar as frustrações de lado e continuar progredindo. E eu comecei a orar, falei assim, Senhor, ele tem potencial. Gente, e surpreendeu em outra área. Esse mês, ele tem pedido pra gente comprar aqueles negócios, eu não sei como é que chama aí no Brasil, aqui chama scooter, que é um negócio que tem, tipo um patinete motorizado. E eu falei assim, não, agora tudo que você vai ter daqui pra frente, você vai ter que trabalhar pra ter. E ele procurou trabalho em vários lugares aqui, não deu. E ele falou pro meu marido, pai, me dá um trabalho aqui na empresa, eu quero trabalhar aqui na empresa nas férias. Gente, ele começou a trabalhar tem uma semana, ele fez assim excelentemente bem, porque é o que ele gosta de fazer. Ele ligou para mais de 100 empresas, conseguiu vários clientes e ganhou o primeiro salário dele, vai trabalhar nas férias. Então ele surpreende você em outra área. E eu falei, gente, como que ele estava aqui, eu ainda, tratando ele como uma criança, não, e cresceu. E fez um excelente trabalho na semana passada, levanta com responsabilidade, toma um banho, senta no escritório, troca de roupa. Então, troque o véu. Às vezes não é aquilo que foi frustrado em você, ele vai ser bom em outra área. Troque o véu, coloque o véu, sabe, para dar continuidade para a posteridade que Deus tem para você. Para você. Seja a mãe que o seu filho precisa. E ontem eu falei com ele, falei assim, filho, você assim, me surpreendeu em todos os sentidos. Gente, você tem que ver ele falando com os clientes. Falando com todos os clientes, oferecendo a empresa. E conseguiu vários orçamentos para poder fazer. E a semana passada ele recebeu o primeiro salário. E eu falei com ele, você vai receber só nas férias. Não, mãe, depois quando eu voltar para a escola, eu vou trabalhar, nem que seja somente 3 horas. Porque é aquilo que ele gosta. Tire o véu da frustração e continue caminhando dentro da realidade que você vive como família. Outra, eu vou falar a última de hoje, depois nós vamos continuar na quinta-feira. O que nós temos que as lições da tartaruga têm nos ensinar? Na coragem. Na coragem. Tamar também teve uma coragem incomum. Gente, antes de poderem desfrutar do primeiro gostinho de um mergulho em água salgada, as tartarugas precisam enfrentar ameaças. Enquanto ela está percorrendo o caminho do mar, tem várias ameaças que podem matar aquela tartaruga. Por isso que ela entra em extinção. Tem ameaças que nós vivemos todos os dias nesse mundo. Esse mundo o tempo inteiro ele está nos ameaçando. O tempo todo tem ameaças contra os nossos filhos. São ameaças físicas e ameaças espirituais. Somos cercados por tantos vírus, tantas doenças novas que existem, que a gente nem entende, que a gente nem sabe, que a gente nem faz ideia do que seja. Somos cercados o tempo inteiro, mas, olha o que elas fazem. Essas criaturas não permitem que o medo, a tartaruga não permite que o medo, e nós não vamos permitir, que o medo do que possa estar entre elas e o mar os impeça de correr em direção ao que saber sem seu verdadeiro lar,
Se elas podem ter a coragem de seguir em frente, com certeza, certamente podemos fazer o mesmo. Ela continua percorrendo, ela enfrenta o medo, ela enfrenta todas as ameaças para que ela possa chegar no mar. E é o que nós temos que fazer. Temos que ter uma coragem em comum, assim como Tamar também. Eu garanto para você que Tamar teve medo quando ela estava ali, vestida de uma prostituta. Mas ela enfrentou o medo. Ela foi com medo mesmo. É isso que eu tô te falando. Continue. Continue com medo mesmo. Mas continue. Continue. Continue tendo uma coragem em comum para poder enfrentar todas as ameaças. Continue sendo direcionada por Deus. Continue e fazendo progresso. Fazendo progresso. Tire o véu das frustrações. É esse filho aí que Deus deu para você. Não foi outro. Eu não sei qual é a condição que tem o seu filho. Às vezes eles têm... Eu tenho um primo que tem síndrome de Down. Eu lembro da minha tia, hoje ele tem 30 anos. Eu lembro da minha tia, quando ela estava grávida, ela falou... Ela já estava numa idade avançada. E aí eles começaram a dar indícios. Que mulher incrível a minha tia é. Ela tinha gêmeas, ela já tinha 3 filhos e ela engravidou do meu primo. Na idade mais avançada. E eu vou terminar com esse testemunho aqui da minha tia. Quando a gravidez dela estava dando indícios que a criança tinha algum problema. E ela falou assim, eu não vou fazer exame nenhum, que é aquele exame imunológico. Ela falou, não vou fazer porque eu vou ter, indiferente do resultado. E ela teve o meu primo, o Júnior. E quando ela estava ali no hospital, o marido dela olhou que meu primo tinha um problema e abandonou a minha tia ali mesmo no hospital. Quando soube que meu filho nasceu com síndrome de Down, meu primo. E a minha tia, né, uma mulher incrível que eu aprendo tanto com ela. Ela teve... Ele criou os filhos sozinhas. O meu primo, ele tem síndrome de Down também não verbal. Mas como que eu vejo Deus na vida daquela mulher? Como Deus a sustentou. Como ela tirou o véu da viuvez de todas as frustrações. A minha tia com 60 anos entrou na universidade. Ela fazia faxina em Nova York. Ela fazia faxina, levava meus 3 primos, as 2 gêmeas e o meu primo. Ela demorou 10 anos, ela entrou com 50 e poucos anos, ela demorou 10 anos para fazer a formação acadêmica. Mas hoje, com quase 70 anos, ela é professora, as filhas casaram bem, o meu primo casou bem, o mais velho. E como que ela conseguiu isso? Ela falou assim, eu tenho Deus na minha vida. Ela foi abandonada pelo marido, mas ela não foi abandonada por Deus. E foi bem sucedida em todos os seus planos. Teve a formação que ela buscou. Teve depois na vida dela, né? Agora, já que ela está com a idade mais avançada, ela tem um trabalho leve, ela trabalha com crianças especiais, ela é professora de crianças especiais. E quanto amor ela levou para essas crianças. Hoje ela está quase se aposentando, conhece o mundo inteiro, fez várias viagens com as filhas. Nesses 2 meses de férias, quantas coisas. Ela tirou o véu da viuvez e colocou o véu do progresso. E como que ela é abençoada hoje. Como que ela é abençoada, como é uma mulher, fala assim, bem-sucedida em todas as áreas. E então é possível, é possível, é possível. Eu quero que hoje nós possamos orar. Ainda tem muito mais lições para a gente aprender com essas tartarugas lindas aqui.
E eu quero orar por você, para que essas lições de hoje possam penetrar no seu coração. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse estudo, Projeto Tamar, que nós estamos tendo durante esse mês de junho. Que esse estudo realmente possa entrar no nosso coração e possa produzir fruto. Nós queremos continuar, Pai, gerando vida dentro da nossa casa. Queremos voltar ao nosso lugar de origem. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, tem mulheres aqui, tem mães aqui que precisam de voltar ao primeiro amor com o Senhor. Eu vejo isso pelos olhos do Espírito. Elas precisam voltar ao primeiro amor para que elas possam continuar gerando vida dentro do lar, dentro da casa, para que ela possa ser a mãe que o seu filho precisa, para que ela possa ser a esposa que o marido precisa. Não é outra, Deus chamou você para viver essa história e Ele está com você em todo o processo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que nós possamos aprender mesmo as lições das tartarugas, que nós possamos aprender com Tamar, essa mulher tão corajosa, essa mulher, Pai, que enfrentou tantas coisas, enfrentou vergonha, ela recebeu essa estratégia do céu. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, essa estratégia que Tamar recebeu, mas ela entendeu. E é isso que nós queremos profetizar para as nossas vidas, estratégias, ó Deus, que às vezes as pessoas não vão entender, mas nós vamos receber do Senhor e ser bem-sucedidas e vamos dar continuidade à nossa posteridade, vamos dar progresso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agora receber do Senhor essa coragem incomum para enfrentar as ameaças desse mundo. Continue levantando mães aqui, Senhor Deus, em coragem, em coragem. Nós precisamos de coragem, Senhor. Nós precisamos de coragem e eu te peço agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, derrama essa coragem sobre as nossas vidas aqui. Derrama, você que está precisando de coragem para poder continuar, você que está precisando de progresso, faça assim com as suas mãos e receba do céu agora. Receba do céu agora. Você não vai sair desse estudo como você entrou. Eu tenho certeza que nesse mês de junho você vai receber essas estratégias do céu, novas estratégias, armas espirituais, aquilo que nós estamos vivendo no mundo, aquilo que nós estamos vivendo agora nesse mundo. Nós somente podemos vencer com armas espirituais. Aquilo que seus filhos, a ameaça que os seus filhos estão sendo expostos, que os nossos filhos estão sendo expostos a esse mundo. Nós podemos vencer sim, com armas espirituais, e nós recebemos do céu agora, Senhor, essas armas, esse direcionamento. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, ó Deus, para que nós possamos receber essas armas espirituais, a arma certa. O Senhor tem algo certo, estratégia certa para cada mãe, para cada filho. Senhor, eu te peço, derrame agora, em nome de Jesus, as armas corretas. Senhor Deus, o ensino correto, a disciplina correta, a estratégia correta para cada mãe aqui, para que ela venha fazer com cada filho. E também, Senhor Deus, para cada esposa, que ela possa também, Senhor, ter uma estratégia correta para poder lidar com esse marido que o Senhor deu, para saber administrar essa família que o Senhor deu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por nós podermos, pela nossa família, do jeito que é, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, porque o Senhor nos escolheu para sermos mãe, para gerarmos. Nós queremos agradecer por esse privilégio. Muito obrigada, Pai. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, 8 horas da manhã, nós vamos dar continuidade a esse estudo. E você possa multiplicar esse estudo também. As tartarugas multiplicam, porque senão elas entram em extinção. Então, multiplique, compartilhe esse estudo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, 8 horas da manhã, eu tô aqui de volta. Beijo.